Bom dia, meus irmãos e amigos aqui do Facebook. Bom dia na paz do Senhor Jesus para todos vocês. Hoje, na manhã dessa terça-feira, eu estou passando aqui nessa transmissão ao vivo para deixar uma palavra da parte do Senhor aos nossos corações, uma palavra bíblica que possa estar edificando a nossa caminhada, nos orientando e nos direcionando para aquilo que Deus tem de melhor para as nossas vidas. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus, o qual vou usar como base da minha fala nesta manhã. Está no Salmo de número 141, e o verso que eu quero tomar é o verso de número 5. Um salmo escrito por Davi, e eu quero ler esse verso 5 do Salmo 141, e com base nesse verso eu quero falar sobre dois pontos importantes para a nossa vida, para a nossa caminhada, duas questões de muita relevância e importância que devemos meditar nelas. Salmo 141, vou ler primeiro na Bíblia Almeida e Corrigida, e depois eu quero ler também na Almeida Corrigida e Atualizada. Almeida e Corrigida diz assim: Fira-me o justo, será isso uma benignidade, e repreenda-me, será um excelente óleo, que a minha cabeça não rejeitará, porque continuarei a orar a despeito das maldades deles. Passando aqui para Almeida, Corrigida e Atualizada, que é uma linguagem um pouco mais fácil da compreensão, diz assim: Fira-me o justo, será isso mercê. Repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam a maldade. Queridos, os dois pontos que eu quero rapidamente falar a respeito deles nessa manhã. Eu sei que muitos ouvirão esse vídeo, assistirão essa live em horários distintos, mas eu estou gravando agora, são 5h50 da madrugada, no amanhecer do dia. E os dois pontos que eu quero falar, o primeiro é sobre a repreensão. A primeira parte do verso 5 diz: Fira-me o justo, será isso mercê. Repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Na Almeida Corrigida, diz assim: Fira-me o justo, será isso uma benignidade, e repreenda-me, será um excelente óleo, que a minha cabeça não rejeitará. O primeiro ponto desse verso 5 que eu quero deixar para a nossa meditação é o valor da repreensão. A repreensão, queridos, ela é algo de muito valor, de extremo valor. É algo que tem poder de mudar as nossas vidas. A repreensão, entrando pelo caminho da definição, a repreensão é ser chamado a atenção, é ser questionado em um momento onde nós estamos tendo atitude, ações, pensamentos que não são atitudes ou pensamentos corretos, e alguém nos chama a atenção, alguém nos corrige, alguém nos leva a perceber o erro que estamos cometendo. Então a repreensão, ela é algo que muitas vezes não é agradável para nós. Ser chamado a atenção, alguém olhar para a nossa atitude, para a nossa forma de pensar ou de agir e nos mostrar que estamos errados,
chamar a atenção e dizer para nós que aquilo não está correto, é uma coisa que muitas vezes nos chateia, às vezes nos entristece, às vezes magoa, às vezes nos faz ficar cabisbaixo. Eu dei uma pausa aqui porque a minha internet caiu, mas já voltou, né? Minha internet está bastante ruim. Então, a repreensão é algo que muitas vezes é a última coisa que a gente quer ouvir. Ser repreendido é uma opção que muitas vezes nós não queremos, mas é uma necessidade que todo ser humano tem, e em todos os setores da vida. Não somente no aspecto religioso, qual nós estamos tratando nessa manhã, mas até mesmo na vida profissional, na vida financeira, administrativa, na vida secular, em todas as áreas da vida, temos momentos que precisamos ser repreendidos. E a melhor palavra que nós ouvimos nesse momento é a repreensão. No momento das nossas tomadas de decisões erradas, do nosso caminhar por sendas erradas, a melhor palavra que alguém pode nos dar é a repreensão. Porém, a repreensão muitas vezes ela não é muito aceita por nós. Às vezes não olhamos com bons olhares para a repreensão porque ela, em muitos momentos, nos deixa constrangidos, chateados, entristecidos. Isso é natural do ser humano. A repreensão é natural que ela bate de frente conosco, nos dê um choque de realidade, e diante desse choque muitas vezes nós sentimos constrangimento, sentimos tristeza, sentimos pesar. Isso é muito natural, é muito comum e é algo que não pode ser encarado como algo estranho, mas como algo natural, algo que de fato é natural que aconteça. Mas o salmista, nesse Salmo 141, e o verso 5, ele exalta o valor da repreensão. E quando eu olho para esse verso, eu vejo uma maturidade muito grande no salmista quando ele diz essas palavras. Quando ele diz que a repreensão para ele seria algo bom, seria como um óleo sobre a cabeça dele. Isso mostra o quanto o salmista estava amadurecido na sua fé, no seu entendimento, na sua vida. Isso mostra o quanto ele estava preparado para receber a repreensão. É normal que a experiência de vida, a experiência que nós vamos adquirindo ao longo da nossa estrada, da nossa caminhada, é normal que ela nos faça ver, perceber e compreender o quanto as repreensões da vida foram importantes para nós. É como um filho que, quando ainda na idade da infância, ao ser corrigido pelos pais, se sente triste, aborrecido e muitas vezes irado. Mas quando chega à idade adulta, ele olha para trás e agradece as repreensões, as surras que levou, as correções que passou. Isso é muito normal, isso é muito natural. Nós vemos isso acontecer frequentemente na vida. Porque a repreensão, ela muitas vezes só será compreendida depois, quando nós já tivermos maturidade para compreender o seu valor. Eu quero abrir aqui um parênteses para mandar um abraço ao meu amigo Itamar Guimarães, que está lá na Espanha nos assistindo. Deus abençoe, um forte abraço e um dia abençoado para você, para a irmã Silvana e para toda a família. Então, meus queridos, fechando parênteses aqui, nós precisamos entender o valor da repreensão para que nós não a rejeitamos. Quando conseguimos compreender o valor da repreensão, nós temos capacidade para aceitá-la e para entender o seu propósito. A repreensão tem um propósito fundamental de trazer melhoras na nossa vida. Hoje, essa repreensão ela é mais cognominada como a crítica construtiva. A crítica construtiva é uma repreensão
sendo bem entendida. E a crítica definida como crítica destrutiva, muitas vezes não é uma crítica destrutiva, mas é uma repreensão mal entendida. Às vezes a repreensão, quando ela não é compreendida dentro do seu âmbito, da sua realidade, ela nos transmite a ideia de uma crítica destrutiva, como algo que quer nos destruir, que quer nos rebaixar, que quer nos humilhar. E muitas vezes não é esse, na verdade, o propósito, não é essa, na verdade, a realidade. Às vezes essa repreensão, ela tem um fundamento sólido, mas a nossa incompreensão da repreensão é que leva-nos a pensar que aquilo ali é uma crítica destrutiva. Mas o salmista, voltando aqui para o Salmo 141 e o verso de número 5, vamos reler esse versículo, a parte A desse verso, 141, 5. Fira-me o justo e será isso uma benignidade, repreenda-me e será um excelente óleo, que a minha cabeça não rejeitará. Então aqui o salmista, deixa eu só verificar o material que eu queria aqui. Aqui o salmista ele está falando sobre a forma que ele encara a repreensão, e ele diz que para ele a repreensão é algo bom, é como um óleo, e ele não há de rejeitar a repreensão, ele não há de desprezar a repreensão. Isso mostra o quanto ele estava maduro e preparado para receber essa repreensão e como ele encarava a repreensão. E muitas vezes nós perecemos por não aceitar uma repreensão que vem ao nosso encontro para nos trazer melhoras. Eu estou conversando com vocês e abrindo o material que eu estou com vontade de ler um versículo que é muito importante para a nossa compreensão nesse momento. Eu estou tentando localizá-lo aqui através desse material para que esse versículo possa também contribuir com essa palavra e gerar uma melhor clareza para nós entender. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Deixa eu pegar esse versículo de 2 Coríntios 7, 10, porque eu acho ele muito maravilhoso, embora eu não tenha marcado ele aqui, por isso precisei recorrer rapidamente ao material aqui. 2 Coríntios 7, 10 diz assim, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Veja que o apóstolo Paulo está dizendo que a tristeza que ela vem segundo a direção de Deus, ela opera em nós um arrependimento para nos gerar salvação. Do que Paulo estava falando aqui? Ele está fazendo alusão exatamente às repreensões que nós recebemos direcionadas por Deus, que são capazes, que têm um peso de espiritualidade tão alto, capaz de nos levar à compreensão do nosso erro, da nossa falha, gerando em nós um arrependimento, e esse arrependimento nos conduzirá ao caminho da salvação. Então veja, queridos, quanto é importante uma repreensão. Como é importante compreendermos a repreensão dentro do seu propósito. É disso que o salmista está falando em Salmo 41, verso 5. É esse o propósito que o salmista compreendeu e disse, olha, fira-me, repreenda-me, exorta-me o justo, e isso será para mim como um óleo sobre a minha cabeça, o qual é tão bom que eu não posso rejeitá-lo. A importância, o valor da repreensão é algo maravilhoso e que nós precisamos trabalhar em nosso interior, em nosso coração, e levar-nos a crescer espiritualmente e crescermos maturalmente, a nossa maturidade para compreendermos esse valor. Veja o que a palavra de Deus vai nos dizer em Hebreus capítulo 12 a respeito da repreensão. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo de número 6, temos uma palavra maravilhosa a respeito da repreensão. Está escrito assim, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Versículo 7, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Versículo 8, mas
Se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Versículo 9. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, nos corrigirem e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para que vivermos? Versículo 10. Porque aquele que, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso aproveito, para sermos participantes da sua santidade. Versículo 11. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto específico de justiça dos exercitado por ela. Veja, queridos, que o escritor aos Hebreus, ele fala a respeito da repreensão, da correção, e diz que a correção faz parte da vida do Filho de Deus. E ele chega a ponto de dizer que se nós olharmos a nós mesmos e não enxergarmos em nós a correção do Senhor, a disciplina do Senhor, ele diz logo então você não é um filho, mas você é um bastardo. Porque não há um filho que não seja corrigido. Não há filho que não passe pela correção. E ele diz que todos nós somos participantes dessa correção. E essa correção é a prova de que nós fomos recebidos por Deus como seus filhos. Então, queridos, a repreensão é um sinal nítido e claro da filiação que nós temos com Deus. E quando isso acontece conosco, essa repreensão, é um sinal, é uma prova nítida, clara e viva de que nós somos de fato filhos de Deus. Então, veja só como é importante essa repreensão, como ela é algo maravilhoso, como ela é uma demonstração maravilhosa do amor de Deus na nossa vida. E assim devemos a vê-la e assim devemos a encará-la. Nunca esquecendo de 2 Coríntios 7,10, que quando somos repreendidos e sentimos tristeza, essa tristeza proveniente da repreensão divina, ela vai gerar em nós vida, ela vai gerar em nós salvação, ela vai gerar em nós arrependimento. Veja que o versículo 11 de Hebreus 12 que li, diz que na verdade toda, sem exceção de nenhuma, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Então, queridos, é natural que a repreensão, toda ela, ao seu presente momento, gere em nós algum tipo de constrangimento, gere em nós algum tipo de tristeza. Mas é aquela tristeza da qual Paulo diz, repito, em 2 Coríntios 7,10, é uma tristeza que gera vida, é uma tristeza que gera salvação, que gera arrependimento, que gera mudança. E é natural que no momento da repreensão nós passemos por essa tristeza. É natural que ao momento que Deus, seja através da palavra, seja através de pessoas, seja através de ministros, seja através de uma criança, porque Deus ele trabalha da sua melhor forma. Deus ele tem as suas maneiras de falar conosco. E a cada um Deus fala de uma maneira, de forma que aquela pessoa possa compreender e entender. Então, Deus, da sua melhor forma possível, quando Ele nos corrige, é natural que isso nos constrange, nos gere tristeza, mas se nós soubermos entender a correção do Senhor, será como diz o salmista, será como um óleo sobre a nossa cabeça que jamais nós pensaremos em rejeitar. Quando conseguimos compreender a repreensão do Senhor, nós a encaramos com olhares construtivos e não destrutivos e olhamos para ela como algo que nos constrói, que nos alimenta, que nos melhora, que nos faz crescer e partimos dessa repreensão para algo maior. Partimos dessa repreensão para algo melhor. É o que está dizendo o salmista.
repreenda-me o justo, Salmo 141, verso 5, que é o texto base dessa palavra, repreenda-me o justo, e eu vou receber isso como um óleo sobre a minha cabeça e eu não vou rejeitar. Então, queridos, toda repreensão no momento parece não ser algo maravilhoso. Parece ser motivo para tristeza. Mas diz o versículo 11 de Hebreus 12, a última parte, mas depois produz um fruto pacífico de justiça. Então, queridos, se aprendermos a conviver, a aceitar e a reconhecer a repreensão na nossa vida, nós desfrutaremos dos benefícios que ela nos traz. Nós desfrutaremos da bondade, da maravilha, da glória que essa repreensão traz sobre a nossa vida. Mas para isso, precisamos aprender a conviver com a repreensão. Temos que parar de querer correr da repreensão como se ela fosse um mal. Precisamos aprender a estar do lado de pessoas que nos repreendem. Às vezes o nosso problema é querermos estar sempre do lado de pessoas que nos apoiem em todos os momentos. E lembrando que lá no começo dessa live eu disse que às vezes a melhor palavra a se ouvir é a repreensão. Às vezes o elogio, na hora errada, ele tem poder de nos manter debaixo do erro e da condenação. Então, queridos, nós precisamos aprender a conviver com pessoas que nos elogiam no momento do elogio e que nos repreende no momento da repreensão. Precisamos aprender a conviver com pessoas que na hora que é necessário nos repreender, nos repreende. Tivemos outra queda de internet, mas já voltamos, né? Então, queridos, precisamos aprender a lidar com a repreensão e entender a importância daquelas pessoas que têm coragem de repreender-nos na hora que precisamos ser repreendidos. Temos que aprender a lidar com isso e entender essa importância. E agora eu vou para a segunda parte, mas antes de ir para ela, eu quero só fazer menção de 1 Coríntios, o texto áureo da ceia, 1 Coríntios 11, versículo 32, que diz: mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Veja que no texto áureo da ceia diz que a repreensão do Senhor é algo que vem para não deixar que nós sejamos condenados com o mundo. Ou seja, quando Deus nos repreende, Ele tem um propósito tão grande que é nos livrar da condenação. Veja como a repreensão é importante na nossa vida. Salmo 141, verso 5. Repreenda-me o justo, e isso será como óleo sobre a minha cabeça que eu não vou rejeitar. E a última parte do versículo, do verso 5, diz assim: continuarei a orar enquanto os perversos praticam a maldade. A segunda parte dessa palavra, eu já termino, é a importância de sabermos que precisamos permanecer no nosso propósito, mesmo quando todos ao nosso redor estão perdendo o propósito. O salmista diz que os perversos andam em perversidade, praticam a maldade, vivem de forma incorreta, mas ele diz: eu vou aceitar a repreensão, não vou a rejeitá-la, mas vou ter a repreensão como algo maravilhoso na minha vida, e eu continuarei a orar enquanto os perversos estão se pervertendo. O que ele quer dizer com isso? Eu vou aceitar a repreensão, embora as pessoas ao meu redor não aceitem. Embora as pessoas do meu lado andem errado, eu vou aceitar para a minha vida a repreensão do Senhor, vou me manter fiel a Deus e vou permanecer buscando ao Senhor. Outro ponto que as pessoas não têm compreendido bem, muitas pessoas não têm compreendido bem, é que o nosso propósito não pode mudar porque as pessoas ao nosso lado estão mudando. Nós não podemos abrir mão dos nossos princípios, da nossa fé, não podemos abrir mão dos nossos valores porque o mundo ao nosso redor está pervertido. Lembremos de Enoque, que andou com Deus no meio de um mundo à semelhança de Noé, um mundo pré-diluviano, um mundo corrupto, corrompido e carnal. Mas Enoque andou com Deus e se manteve fiel ao Senhor. Lembremos de Noé, que em meio aos dias anteriores ao dilúvio, os dias pré-diluvianos de corrupção e de maldade,
Noé, diz o texto bíblico, se não me engano é Gênesis 6 e verso 9, que Noé era justo em suas gerações e andava com Deus. Lembremos de Abraão, que foi o pai da fé em meio a tantas perversidades que haviam na terra dos caldeus, em Ur, em Babilônia, e ele aceitou o chamado de Deus para sair do meio da corrupção e se ter uma vida de fidelidade ao Senhor. Lembremos também de Ló, que se manteve fiel ao Senhor em meio a Sodoma e Gomorra, que estava pervertida pelo pecado. Lembremos de José, que não se deixou levar pelas corrupções do Egito, mas se tornou governador daquela terra. Lembremos de Daniel e seus 3 amigos que não se dobraram aos manjares perversos de Babilônia, mas foram exemplo dos fiéis. Lembremos também dos apóstolos do Senhor Jesus, lembremos dos profetas, lembremos de João Batista e do próprio Cristo, que em meio ao mundo de tanta perversidade, de tanta hipocrisia, de tanta maldade, de tanta distorção, se manteram fiéis, se manteram íntegros e justos em suas caminhadas. E quando o salmista diz: enquanto os perversos estão a trilhar as suas perversidades, eu aceitarei a correção de bom grado e continuarei a orar, ele está dizendo: eu vou me manter firme no meu propósito. Eu não vou negar a minha fé. Eu não vou abrir mão dos meus princípios. Eu não vou abrir mão da minha conduta de fidelidade. Queridos, eu termino esta palavra nessa manhã de terça-feira, dizendo a nós, a mim e a você: vamos aceitar a repreensão do Senhor para sermos pessoas melhores. E vamos nos manter firmes em nosso propósito. E vamos manter firme de pé os nossos princípios, ainda que o mundo se abale. Como diz Salmo 11, verso 3. Quando já os fundamentos se transtornam, o que poderá fazer o justo? Como diz Apocalipse 3, verso 11. Eis que venho sem demora. Guarde o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Que possamos nos manter fiéis ao Senhor e ao nosso propósito com Deus, e se manter fiéis aos princípios e valores da nossa conduta cristã, para que quando o Senhor vier, nos encontre da forma que precisa ser encontrada. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 3, se não me foge da memória, é o versículo de número 13, versículo 10 ao versículo 13, Pedro diz que pessoas nos convém ser diante dos momentos finais da volta de Cristo. Ele diz que tipo de pessoa nos convém ser, vivendo em santo trato e piedade, aguardando-nos e apressando-nos para o dia da vinda do Senhor. Então, meus queridos, que nada tire de nós o propósito de Deus do nosso coração. Que saibamos valorizar a repreensão, aceitar a repreensão como um óleo sobre a nossa cabeça, e que não a rejeitemos em nenhum momento da nossa vida. E que possamos, como o salmista, dizer que enquanto os perversos vão praticar a maldade, eu permanecerei orando. Enquanto o mundo vai se manter nas suas corrupções, eu permanecerei no meu propósito. Como diz Apocalipse 22, versículo de número 11. Que o injusto faça a injustiça ainda, que o sujo se suje mais ainda, mas que o limpo se limpe mais ainda, que o justo pratica a justiça ainda. Versículo 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Que possamos aceitar a repreensão em tempo oportuno e nos mantermos fiéis e firmes no propósito do Senhor, para que alcancemos, por fim, a consumação daquilo que já temos garantido, que é a nossa salvação. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde, agora e para todo sempre.